Olá, boa noite. Quero desejar a você um excelente início de semana. Que Deus abençoe sua vida e que você possa aumentar a sua comunhão com Deus, possa crescer no Senhor. Quero convidá-lo a meditar comigo e abrir a sua Bíblia no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, os versos 11 a 13, os últimos versos da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Muito bem. Paulo faz uma oração pastoral pelos Tessalonicenses. É uma oração que eu acabei de ler, ok? Nessa oração pastoral pelos crentes novos de Tessalônica, Paulo agradece a Deus e encoraja os irmãos. É uma bênção a gente poder pregar o Evangelho, as pessoas entenderem a mensagem do Evangelho. Então Paulo agradece a Deus por isso. E Paulo encoraja aqueles irmãos a permanecerem na fé, a permanecerem em Cristo. E não somente permanecerem, mas também crescerem no amor, como nós vamos ver mais adiante. Ele pede a Deus que prepare um tempo, um caminho, uma oportunidade para vê-los novamente. Como já lhes disse repetidas vezes, Paulo apenas ficou 3 semanas com os Tessalonicenses e isso não dá para discipular pessoas que vêm do paganismo, que vêm de idolatria, que foram educadas e criadas, cresceram em conceitos totalmente pagãos, não cristãos. Então Paulo roga a Deus para que Deus prepare um caminho, para que Deus mesmo os dirija a encontrarem-se novamente. Faz parte dessa oração do apóstolo Paulo. Paulo pede também pelos Tessalonicenses que a virtude do amor, a maior das virtudes, sabemos que o amor ele é carreador de virtudes, carreador de sentimentos, né? Sem amor, o próprio Paulo já tinha dito que nada adianta, ok? Então, a oração que Paulo faz não é uma grande oração, mas é uma oração com um objetivo muito claro. Ele pede para que o amor dos Tessalonicenses aumente em 2 direções e segundo um modelo. A primeira direção do amor que os Tessalonicenses devem ter e deve aumentar e crescer é o amor uns para com os outros. Viver em comunidade não é fácil, Paulo sabe disso. Paulo sabe que quando pessoas se juntam de formações diferentes, educação diferente, criação diferente, visão tanto de si mesmo, quanto de Deus, quanto do mundo exterior diferente, não é fácil. Então é preciso que o amor aumente sobremaneira, para que o amor realmente domine o meu coração e esse amor possa gerar paciência, compreensão, perdão, possa gerar acolhimento,
e possa bater em situações negativas que a gente tem, que é fazer prevalecer a nossa opinião, que é julgar as atitudes dos outros, que é sermos egoístas, vaidosos, competir com os outros e mostrar que nós somos melhores, que nós somos bons. O amor bate pesado em cima disso. O amor nos torna conciliadores, o amor nos torna pacientes, o amor traz benignidade às nossas atitudes. O amor nos transforma. Por isso o amor uns com os outros precisa aumentar. Porque somos carnais, porque somos egoístas, porque julgamos uns aos outros, porque somos maledicentes, porque temos diversas situações que o amor pode consertar. Então que o amor aumente uns para com os outros. E que esse amor também aumente, inclusive, para outras pessoas, para os não crentes. Nós só pregamos o Evangelho quando amamos o mundo e desejamos que o mundo se curve diante do nosso Senhor e Deus, que é Jesus Cristo. E Paulo fala que esse amor deve aumentar como o amor de Paulo, Silas e Timóteo cresce em relação a eles. Então, os apóstolos são exemplo, inclusive, nessa questão do amor. Assim como nós amamos vocês, cada dia mais aumente o vosso amor uns para com os outros, aumente o vosso amor para com os de fora, que ainda não conhecem a Cristo. Qual é o resultado disso? O resultado disso é um coração fortalecido em santidade. Irmãos, esse é um tema periclitante, esse é um tema que a gente sabe muito pouco sobre isso e precisaríamos de muito mais tempo para explicar sobre isso. Um coração fortalecido em santidade. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A palavra de Deus nos exorta em Levítico 11:44, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Um coração fortalecido em santidade é um coração esvaziado de si mesmo, é um coração cheio de amor, é um coração cheio do Espírito Santo, é um coração cheio das coisas de Deus. E santidade, talvez a melhor definição pura e simples de santidade é andar com Deus. A gente vê lá no Gênesis que Enoque andou com Deus. E ele andou com Deus de tal forma que ele foi arrebatado para a presença de Deus, porque em determinado momento Enoque não tinha mais nada a ver com este mundo. Então andar com Deus é ser cheio dele, é se desligar desse mundo de tal forma que a gente não seja dominado pela nossa carne, apesar de estarmos na carne, apesar de vivermos na carne. É termos um coração cheio das virtudes do Espírito Santo, ao invés dos egoísmos da nossa carne, das vaidades da nossa carne, dos impulsos da nossa carne. Como Deus já tinha dito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, anda na minha presença e ser perfeito. Isso é santidade, não tem nada de mistério aí. João, na sua carta, fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Santidade é fazer com que o mundo seja crucificado na cruz para nós, e que o nosso coração seja cheio de Deus, seja cheio do amor de Deus. O amor de Deus, ele nos leva para a cruz, o amor de Deus nos leva para a comunhão com Deus, o amor de Deus nos leva ao amor ao próximo, o amor de Deus nos leva a fazer o bem ao próximo, o amor de Deus nos leva a ser conciliadores, o amor de Deus nos leva a olhar a necessidade do outro, sem que o outro fale nada conosco. O amor de Deus nos leva a sermos magnânimos,
O amor de Deus nos leva a chorar com os que choram, a alegrar-se com os que se alegram, a ouvir as pessoas com respeito, a respeitar a opinião dos outros. O amor, ele nos conserta. Se o pecado nos destrói e desfigurou a nossa imagem, na qual nós fomos criados, a imagem de Deus, o amor é aquele sentimento, é aquela virtude que, se presente em grande quantidade no nosso coração, ele vai nos reconstruir, ele vai nos levar a fazer a vontade de Deus, ele vai nos levar a experimentar a santidade. É uma coisa, irmãos, que é tremenda. A gente não tem ideia do que o amor pode fazer na nossa vida, e a gente não tem ideia de quanto amor falta no nosso coração. O quanto nós não amamos uns aos outros, o quanto nós não amamos o mundo, o quanto nós ainda damos vazão e lugar à nossa carnalidade, aos nossos instintos carnais e desejos e etc. O quanto nós gostamos de competir um com o outro, de julgar um ao outro, de fazer tantas coisas. Um coração fortalecido em santidade é um coração que está em Cristo, cheio do Espírito Santo, preparado para o dia de Cristo, isento de culpa, mágoa, ressentimento, engano, corrupção, sem mancha, sem ruga, na presença de Deus Pai, na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, é o que eu já falei para vocês. Paulo traduz o que Deus quer da sua igreja. E o que Deus quer da sua igreja é que a sua igreja ande na sua presença, aos moldes de Gênesis 17:1. Isto é santidade. Seguir a Jesus, andar na presença de Deus, segundo a sua vontade, cada vez mais vazio de si mesmo, dos seus próprios interesses, e totalmente interessado em fazer a vontade de Deus, cheios do Espírito Santo e guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer várias vezes: andai no Espírito, vivei no Espírito, e não satisfareis os sentimentos da carne. E é isso que Paulo está pedindo a Deus pela vida dos Tessalonicenses. A minha oração nessa tarde, noite, é que Deus encha o seu coração de amor e que esse amor aumente, cresça no seu coração. Amor a Deus, amor uns pelos outros, amor por todas as pessoas, porque é o amor que vai reconstruir a imagem de Deus em nós. É o amor em quem vai nos remeter à vontade de Deus. Foi o amor que trouxe Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. E é o amor que vai nos colocar diante de Deus sem culpa, isento de culpa, isento de mancha ou mácula, na presença de Deus Pai, na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida de forma poderosa nessa noite. Amém.